Boa noite. Todo mundo bem? O clima ainda está agradável, né? Espero que vocês estejam aproveitando a semana. O clima é bem agradável. Vi conversas que final de semana parece que vai dar mais uma caída, né? Tomara. Então, meus irmãos, que bom que vocês vieram. Quem trouxe Bíblia? Ou algum instrumento, né? Tipo tablet, celular. Números capítulo 15. Vamos ler do versículo 37 ao 41. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações. E as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Para que vos lembrei de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nosso Deus, eu creio, meu Deus, que para cada uma das pessoas que estão aqui diante de mim, Tu és o nosso Deus. E eu quero, Senhor, te agradecer por ter esse privilégio de ter o Senhor como meu Deus, de poder servir a um Deus como o Senhor. E agora, meu Pai, eu quero humildemente te pedir que mais uma vez, Senhor, o Teu Espírito esteja trabalhando nas nossas mentes, quebrando, derrubando todas as barreiras, derrubando, meu Senhor, todas as muralhas que se levantam contra o conhecimento da palavra de Deus. Que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar profundamente no nosso ser, na nossa alma, no nosso coração, e fazer, Senhor, as mudanças que sejam necessárias em nossa vida. Eu te agradeço por cada pessoa que o Senhor trouxe nessa noite. E creio, meu Senhor, que cada um dos irmãos que aqui vieram, também vieram com esse intuito de louvarem ao Senhor, de renderem graças ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E esse momento que ficaremos aqui por cerca de 1 hora, que nós chamamos de o culto, que de fato, meu Deus, seja um culto ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a te cultuar. E que o Senhor fale conosco. No nome santo de Jesus nós pedimos. Amém. Quando eu estou lendo o que nós chamamos de Antigo Testamento, inúmeras passagens, no mínimo, são extremamente curiosas por não sabermos o significado de algumas situações daquela realidade que aquelas pessoas viveram há tanto tempo atrás para as nossas vidas nos nossos dias. Por exemplo, quando eu estou lendo o Pentateuco, como Números se encontra nos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, uma coisa que eu fico curioso, por exemplo, é com a dieta ou as coisas que os judeus deveriam comer e o que eles não deveriam comer. Fico curioso com aquilo. A maneira de se vestir, roupas que deveriam usar, roupas que não deveriam usar. Então, fico, às vezes, além de pesquisar, de estudar a respeito, mas tentando entender. E aqui nós temos uma passagem que não é tão diferente. Aqui Deus se manifesta mais uma vez para Moisés, transmite uma mensagem para Moisés, para que Moisés transmita essa mensagem aos filhos de Israel. E a mensagem é assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações. Então, a ordem de Deus aqui para Israel é para que todos os judeus, todos os israelitas, fizessem borlas e colocassem no cantos das suas roupas, das suas capas,
Se eu fosse um costureiro, eu acredito por essas, eu não saberia exatamente em quais seriam os cantos que teriam que colocar. Possivelmente na parte de baixo da roupa, né, de uma camisa como essa. Então Deus dá essa ordem: peça para os filhos de Israel fazerem essas borlas nos cantos das suas roupas. Essas borlas eram bem semelhantes a pétalas, flores, que eram colocadas nas roupas de cada judeu durante essa peregrinação do Egito até a terra prometida. E as borlas em cada canto. E essas borlas teriam que ser presas por um cordão azul. Se a minha compreensão estiver correta, seria colocado um cordão, e nesse cordão seriam colocadas aparentemente 4 borlas. Cada roupa de cada judeu, homem e mulher, tinha que ter essas borlas. E a nossa pergunta é: para quê? Para que Deus pediu para que essas borlas fossem colocadas em cada canto da roupa dos judeus, presas por um cordão azul? Aí no versículo 39, Deus vai dizer para que Ele quer que os judeus tenham essa moda. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Então, essas borlas seriam colocadas nas roupas dos judeus por um ou para um propósito específico. Era para que quando os judeus vissem aquelas borlas, lembrassem de todos os mandamentos do Senhor para a vida deles. Quando nós olhamos para esses mandamentos, se Deus está se referindo a todos esses mandamentos, que o pastor Marcos já tem dito aqui algumas vezes, se não me engano, 603 mandamentos específicos da lei de Moisés. Mas o ponto é que, na medida que o povo judeu fosse caminhando, eles iam lembrando. Quando eles viam essas borlas, era um mecanismo para que eles lembrassem dos mandamentos do Senhor. Mas não é de alguns mandamentos, é de todos os mandamentos do Senhor. E além de lembrar, para que eles pudessem cumprir, ou seja, obedecer. E ao ver, por meio dessas borlas, lembrar dos mandamentos, naturalmente eles não iriam seguir os desejos do coração deles, nem dos olhos, para que não andassem adulterando. Aí no versículo 40, mais uma vez repete a frase: para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, ou seja, e obedeceis. E aí vem a frase-chave: e santos sereis a vosso Deus. Na medida que eles vissem essas borlas nas roupas deles, eles lembrariam dos mandamentos da palavra do Senhor, eles obedeceriam esses mandamentos, e na medida que obedeceriam os mandamentos, eles seriam santos ao Senhor vosso Deus. E aí Deus dá o motivo pelo qual Ele exige isso, porque Ele, Deus, é o Senhor, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Meus irmãos, esse mês que nós estamos no começo, é o mês no qual nós temos por tema a busca pela a santidade. E o que uma passagem como essa, meus irmãos, pode nos ensinar a respeito desse assunto? O que nós aprendemos aqui sobre a busca pela santidade, ou o desejo de ser santo, de desejar e de buscar a santidade? A primeira verdade aqui que nós temos aqui nessa passagem, meus irmãos, é esses dois conceitos que nós sempre falamos aqui para a igreja, que é os dois conceitos de santidade. Eu não estou dizendo que santidade tem dois conceitos, e esses conceitos são diferentes. Não é necessariamente isso. No Novo Testamento, esses conceitos, pelo menos de tempo, eles são diferenciados em muitas passagens. E nós não percebemos essa diferenciação com tanta clareza no Antigo Testamento. Mas nessa passagem a gente percebe esses conceitos sobre santidade
essas nuances de diferença entre o ser santo e o buscar a santidade, a gente percebe isso nessa passagem. Portanto, aqui nós temos os conceitos de santidade posicional e santidade como um estilo de vida ou santidade como um progresso de vida cristã. Israel não passou a ser povo de Deus à medida que eles obedecessem esses mandamentos. Até porque, se nós fôssemos levar ao pé da letra, se Israel só fosse santo, por meio da obediência desses mandamentos, Israel nunca teria sido santo. O ponto é que Israel, pelo fato de Deus haver redimido Israel, de ter tirado Israel do Egito, de ter libertado Israel do cativeiro, essa ação de Deus necessariamente fez com que Israel tornasse uma propriedade exclusiva de Deus. Portanto, no sentido de posição, Israel é um belo exemplo para a igreja. Israel era o povo santo, porque pertencia a Deus. O versículo 41 diz isso: eu sou o Senhor, Deus de vocês, ou seja, vosso Deus, porque eu tirei vocês da terra do Egito. O fato da ação de Deus de ter tirado Israel da terra do Egito era uma comprovação que Israel pertencia a Deus. E por pertencer a Deus, por ser separada para Deus, ela era uma propriedade de Deus, portanto, santa no sentido de posição. Mas nesse texto também nós temos, queridos irmãos, a ideia de que Israel precisava aprender a viver em santidade. Essa passagem, irmãos, ela nos traz a grande lição que é: lembrando quem somos e a quem pertencemos. Quem somos? Santos. A quem pertencemos? A Deus. Então, por Israel pertencer a Deus, ela é propriedade exclusiva de Deus, portanto ela é santa. E por ser santa, ela precisava lembrar que ela é santa e precisava buscar a santidade. O versículo 40, a última frase, diz exatamente isso. Na medida que Israel pudesse desenvolver o hábito de andar em obediência aos mandamentos de Deus, e diz: e santo sereis a vosso Deus. Na medida que Israel obedecesse a palavra de Deus, na medida que Israel desenvolvesse o hábito de obediência, que Israel crescesse nisso, cada vez mais Israel estaria semelhante a Deus. Portanto, o primeiro conceito que nós temos aqui, meus irmãos, é o conceito de santidade posicional, e de santidade como um estilo de vida, de buscar obedecer aos mandamentos, aquilo que o Senhor tem falado para cada um de nós. O segundo conceito, ou a segunda lição, é que santidade progressiva, ou seja, a busca pela santidade, irmãos, tem a ver com a luta entre as duas naturezas. A última parte do versículo 39 diz exatamente isso: não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Talvez alguns de nós nem sabemos que um crente em Jesus Cristo, ele tem duas naturezas. Mais uma vez, esse conceito é muito bem definido no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, nem sempre a gente vê com tanta clareza. Mas essa passagem nos lembra disso. A primeira parte do versículo 39, Deus fala para Moisés, falar para Israel, que na medida que eles olhassem para aquelas borlas nas vestes dele, na medida que eles vissem aquele cordão azul, que tem todo um simbolismo por trás disso, eles lembrariam da palavra de Deus. Eles buscariam obedecer a palavra de Deus.
E buscando obedecer a palavra de Deus, eles lutariam contra os desejos pecaminosos contidos em cada um deles. Você sabia, meu irmão, que você é portador de duas naturezas? Você sabia que em você há duas naturezas? Uma nova natureza gerada pelo Espírito Santo de Deus, no qual o Novo Testamento chama de um novo homem. Mas também há em você a velha natureza, a natureza adâmica, a natureza caída. E que a luta do cristão, na busca pela santidade, é lutar com com essas duas naturezas. Como Gálatas diz, por meio das palavras do apóstolo Paulo, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. E observe que o versículo 39 nos diz isso. A obediência aos mandamentos de Deus é uma abnegação aos desejos pecaminosos contidos em cada um de nós. Os mandamentos de Deus são opostos aos desejos da minha carne e aos desejos da sua carne. A última frase do versículo 38 diz que essas borlas teriam que ser presas por um cordão azul. E a gente se pergunta, por que tem que ser a cor azul? Deixa eu lhe dar, antes de falar um pouquinho do azul, deixa eu lembrar de um outro detalhe de cordão. Você deve lembrar que quando os espias foram espiar Jericó e entraram na casa de Raabe, daquela prostituta, e fizeram uma aliança com Raabe, que salvariam ela, eles deram um cordão para aquela mulher. Você sabe qual era a cor daquele cordão? Não. Carmesim, vermelho. E eles disseram, coloque esse cordão, essa corda, na janela da tua casa. Para que quando a gente entrar, a gente saiba. Observe, o cordão tinha que ser, e era um cordão vermelho. A cor do sangue do cordeiro que havia salvado ou protegido os primogênitos dos israelitas. A cor do sangue do cordeiro, a cor do sangue que foi derramado no seu favor e em meu favor. Essa corda aqui era azul, não vermelha. É a mesma cor das cortinas que separavam o Santo dos Santos do lugar santo. Era a mesma cor de parte das vestimentas do sacerdote. Possivelmente, irmãos, essa cor azul era para lembrar aos judeus, os israelitas, que eles eram ou pertenciam a outra pátria. Eles eram cidadãos celestiais. E a maneira pela qual eles iriam demonstrar que eles eram cidadãos de outra pátria, que eram cidadãos celestiais, essa cor azul, possivelmente simbolizando o celeste do céu, apontaria para eles que o caráter deles precisava ser diferente e iria ser diferente na medida que eles obedecessem a palavra de Deus. Ou na medida que eles abnegassem os desejos da sua carne. Portanto, irmãos, a busca pela santidade tem a ver com a negação dos nossos desejos. Parece-me que a busca pela santidade, essa santidade progressiva, essa santidade prática, que cada um de nós em Cristo Jesus precisamos estar buscando, é muito semelhante, por exemplo, ao encontro das águas, por exemplo, do mar com do rio Amazonas. Na medida que a maré está baixa, parece-me que as águas doces avançam. Na medida que a maré está alta, o mar invade. O mar entra rio adentro. Na medida, irmãos, que nós estamos vivendo em obediência a Deus, e quanto mais em obediência a Deus nós vivemos, menos atenderemos os desejos da carne. Talvez por isso Paulo diz, andai no Espírito e jamais
satisfareis as concupiscências da carne. E isso é uma luta. Obedecer ou não obedecer. Lembrar daquilo que Deus nos falou para poder obedecer o que o Senhor nos falou. A terceira lição, irmãos, é uma pergunta. O que você tem feito para buscar a santidade? Eu acho que eu já falei isso para vocês em algum momento. Alguns anos atrás, na escola que eu trabalhava, um dia eu estava entrando na sala dos professores e eu vi, aliás, e li uma frase que alguém tinha colocado do Einstein. E a frase era assim: como você espera encontrar ou ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas? Aquilo foi um choque para mim. Porque sempre que eu juntar 2 mais 2 vai dar sempre quanto? 4. Como é que eu quero encontrar outro valor se eu só faço aquilo? Talvez você, meu irmão, minha irmã, tem tanto tempo de vida cristã, e talvez você se pergunte assim: mas pastor, eu não tenho percebido o progresso da santidade na minha vida. E possivelmente, se essa é a sua sensação, é porque talvez você não tenha feito nada de diferente durante toda a sua vida cristã. Você sempre faz as mesmas coisas. Eu não estou dizendo que fazer as mesmas coisas é errado ou certo. Mas talvez você sempre tenha aquele estilo de vida cristã que você nunca muda. Ou seja, você nunca conseguiu consagrar um tempo para uma determinada série de exercícios cristãos espirituais que precisam ser exercitados para que a santidade possa avançar na minha vida e na sua vida. O que você tem feito para buscar a santidade? O que Deus está nos ensinando, meus irmãos, por meio dessa estratégia de que os judeus tivessem essas borlas em suas vestes. Deus conhece nós, conhece você, conhece a mim, não pelo fato de saber o que eu estou fazendo e o que você está fazendo, mas Ele nos conhece porque Ele nos fez. E Ele sabe como é que a gente funciona. Ele sabe como é que a nossa mente funciona. Ele sabe como é que os nossos olhos funcionam. Então Deus dá aqui um mecanismo interessante. Vocês precisam de alguma coisa para lembrar quem vocês são e a quem vocês pertencem. Então vocês estão andando no deserto, cheio de complicações, guerras, abstinência de uma série de coisas, inclusive em outros momentos de água, de comida. Imagine, né, os rem de dia a dia, de vida de judeu com judeu, andando no deserto, sol quente, frio à noite. Mas vocês são o meu povo, então vocês precisam ter alguma coisa para que vocês lembrem disso. E essa alguma coisa, essas borlas, vai estar sempre na roupa de vocês. Sempre. Para que vocês lembrem de quem vocês são, a quem vocês pertencem e o que vocês são. Então, quando o judeu dava um passo, essa borla ia se girando em redor da roupa dele. Ele, opa! Ou seja, irmãos, eu quero que você observe o que está associado à busca pela santidade aqui. Porque na medida que eles colocassem aquelas borlas, que eles vissem aquelas borlas, lembrassem da palavra de Deus e obedecessem, eles seriam o quê? Povo santo. Observe o que está associado à busca pela santidade. Irmãos, a busca pela santidade está associado sempre à obediência à palavra de Deus. Mas eu só posso lembrar da palavra de Deus se eu estiver buscando a palavra de Deus. Hoje, nessa onda de WhatsApp, muito comum. Quase que todo dia chegam mensagens para mim com versículos da palavra de Deus. Eu mesmo tenho uma versão
da Bíblia no meu celular, que todo dia tem um versículo do dia. E quase que todos os versículos que chegam a mim, ou que estão ali, são versículos que eu já sei, que eu já conheço. Mas quando eu os vejo, eu me lembro. Ainda hoje chegou um que dizia assim: sabemos que os sofrimentos da era presente são incomparáveis com a glória que nós estamos para receber. Romanos capítulo 8. E eu leio aquilo ali com atenção 2, 3 vezes e peço no coração que Deus me ajude nesse dia, se for necessário, colocar em prática esse versículo, para que eu me lembre, mas nem sempre eu me lembro. Então Deus sabia disso com o povo de Israel. Então ele disse: façam alguma coisa. Essa alguma coisa é colocar essas borlas na roupa de vocês e vocês vão lembrando. Parece-me que essas borlas desencadeiam no Novo Testamento com os fariseus, com aquelas franjas que eles faziam, e para colocar diante dos seus olhos, para estarem lembrando a palavra de Deus. Ali eles já estavam usando de uma maneira bem extrema, né, no sentido de legalismo. Mas aqui há o princípio de que essas borlas eram um instrumento dado por Deus, um mecanismo dado por Deus, para que eles buscassem a santidade, para que eles lembrassem o que eles são e a quem eles pertencem. A pergunta é, meus irmãos, o que você tem feito para aprender a palavra de Deus? Irmãos, eu não sei se é devido a grande número de informações que nós temos hoje, mas é preocupante. Às vezes, a gente termina de dar um aviso aqui, e vocês estão quietinhos assim como vocês estão agora. E quando a gente desce, alguém chega assim e diz: e o que é que vai ter mesmo, pastor? Por que eu estou falando disso? Porque se a sua mente está dispersa para um aviso, é bem possível que agora mesmo alguns de vocês estejam com a mente dispersa. Não estejam focados nisso que nós estamos conversando. Então, irmãos, é preciso que a gente desenvolva mecanismo na vida da gente, para a gente poder aprender a palavra de Deus e principalmente para a gente poder lembrar da palavra de Deus. Lembra do que o salmista diz: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E Moisés está ensinando aqui o povo judeu a guardar a palavra, mas também ter um mecanismo para que eles pudessem lembrar a palavra. Ou seja, o que você tem feito para buscar a santidade? O quarto princípio, irmãos, é que a santidade é um distintivo para mostrar a quem pertencemos. O versículo 40 e 41 diz: para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, aqui quando Deus determina para que Israel obedeça, observe os mandamentos de Deus, era um distintivo para que Israel fosse diferente de todas as outras nações. É uma coisa que parece-me que Israel não entendeu, e parece-me que a igreja de Cristo tem dificuldade de entender. Israel não deveria ser igual às outras nações. Inclusive, Deus, quando fala por meio de Moisés, diz para Israel: vocês não terão rei, porque vocês não serão igual às outras nações. E quando Israel pede um rei, Israel diz para Samuel dizer para Deus: porque nós queremos ser igual às outras nações. Mas o que caracterizaria Israel como diferenciado das outras nações era obedecer aos mandamentos da palavra de Deus. E o que vai nos caracterizar, meus irmãos, ou nos diferenciar, nos distinguir de mundo, é exatamente a obediência pela palavra de Deus. É muito comum a gente conversar com alguém e a gente perceber que aquela pessoa é diferente das outras. Eles não devem nem contar coisas a respeito da gente, mas
Há uns 2 anos e meio atrás, eu estava no aeroporto de Brasília e eu estava vindo de Goiânia. E demorei bastante tempo. E aí eu estava comendo, jantando. E aí se aproximou de mim um senhor, mais ou menos da minha idade, e perguntou se podia sentar comigo. Eu falei, à vontade, pode sentar. Ele começou a conversar comigo, falar de uma coisa, falar de outra. E lá pelas tantas ele me fez a pergunta: o senhor é pastor? Eu falei, sou. Ele disse, eu percebi. E eu não estava de paletó. Eu não estava de sapato, nem de calça social, nem de gravata. Eu estava de tênis, inclusive acho que até esse tênis que eu estou com ele aqui. Calça jeans e uma camiseta. Isso é impulsionador quando a gente percebe alguém diferente. E essa diferença, irmãos, é pelo fato quando um cristão busca desenvolver em si a obediência pela palavra de Deus. Então a santidade ela é um distintivo para mostrar a quem pertencemos. Aqui Deus fala para Israel, na medida que vocês forem obedecendo a minha palavra, vocês serão um povo santo. Ou seja, outros vão olhar para vocês e vão ver que vocês são uma nação diferente. E a última lição, meus irmãos, é que a gente precisa entender também é que uma das principais características da busca pela santidade é o querer obedecer a todos os mandamentos da palavra do Senhor. Observe que tanto no versículo 39 quanto no versículo 40, a ênfase é em todos os meus mandamentos. Verso 39. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor. Versículo 40. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos. Essa ênfase sobre todos os mandamentos do Senhor deve ser o desejo da nossa vida. E esse desejo, ou essa busca pela santidade, irmãos, tem que ser com os olhos focados em querer obedecer todos os mandamentos do Senhor. Não são aqueles que são, de repente, favoráveis, de repente, ou aquele que, de repente, você acha que não é favorável a você. Quando o apóstolo Pedro fala sobre santidade, ele enfatiza a mesma coisa. 1 Pedro, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele enfatiza. Para que vocês possam obedecer a tudo que o Senhor falou. Todos os mandamentos. Eu não estou dizendo que existe alguém sobre a terra que obedece a todos os mandamentos da palavra do Senhor. Mas isso deve ser o desejo, isso deve ser o combustível para cada um de nós, de ter isso como foco da nossa vida. Querer obedecer a todos os mandamentos da palavra do Senhor. Você sabe me informar quem foi a pessoa que já viveu sobre a terra, que obedeceu a todos os mandamentos da palavra do Senhor? Você sabe dizer quem foi? Quem foi? Jesus Cristo. Por isso que o foco do Novo Testamento para cada um de nós é que a gente seja como Jesus Cristo. E querer ser como Jesus é querer obedecer a todos os mandamentos da palavra do Senhor. A busca pela santidade, irmãos, tem esse enfoque. A gente lembrar quem somos. Somos santos e pertencemos a um Deus que é santo. Somos propriedade dele. E por sermos propriedade de Deus, nós precisamos buscar a santidade como um estilo de vida. Amém?